Melissa Araújo, a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa agora com Larry Carvalho, advogado com ênfase em transporte marítimo. Ele nos fala sobre o Programa Federal BR do Mar. Bom dia, doutor Larry. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você vai? Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor, o que é o Programa BR do Mar? Quais são as expectativas do governo federal com a aprovação desse projeto? Vamos lá. O projeto acabou de ser votado e aprovado para a Câmara. Ele vai agora para o Senado. A expectativa era que talvez ainda fosse votado esse ano, mas o Senado acabou de divulgar a pauta há pouco tempo agora e não consta a BR do Mar, ou seja, vai ficar para o próximo ano. O grande objetivo da BR do Mar é equilibrar a matriz logística brasileira, que hoje tão depende da matriz e do transporte rodoviário, né? A gente viu isso muito e sentimos na pele essa dependência que temos quando ocorreu agora há poucos anos a greve dos caminhoneiros. Mas a ideia do governo é fomentar a cabotagem, que é esse transporte entre portos nacionais, né? Ou seja, incentivar esse transporte, principalmente para trajetos de longa distância. E a ideia, efetivamente, com a BR do Mar, são flexibilizar as regras atuais, permitir que embarcações estrangeiras venham para a costa brasileira e possam estar realizando esse tipo de transporte, que até então era um pouco fechado apenas para as empresas brasileiras que tinham embarcações também brasileiras que arvorassem bandeiras brasileiras. O objetivo maior desse projeto de lei é também a redução do custo do transporte marítimo na cabotagem, né? Então, assim, historicamente, nos últimos 10 anos, a cabotagem subiu no Brasil em torno de 10% todo ano. Infelizmente, a construção de embarcações no Brasil, principalmente de containers, para poder fazer transporte de cabotagem, não cresceu ao mesmo passo, né? Então, a gente tem um desequilíbrio muito grande ainda na cabotagem, tendo muita demanda de frete marítimo e uma oferta limitada de navios. Então, a ideia exatamente é de poder crescer rapidamente a frota brasileira e de embarcações aptas a fazer o serviço de transporte de cabotagem. E, doutor, o projeto, então, permite que empresas brasileiras de navegação possam alugar navios estrangeiros e ampliar as suas operações, reduzindo custos. O senhor pode falar um pouco sobre essa questão e como estão hoje, ou como está hoje, a oferta de navios nacionais e por que ela não supre essa demanda de mercado? Sim, vamos lá. O que acontece? O projeto de lei ele foca basicamente em dois tipos de afretamento: o afretamento a tempo e o afretamento a casco nu. O afretamento por tempo é básico e vai, obviamente, também o afretamento por tempo. Ele tem uma previsão expressa de que que continua a bandeira estrangeira. Então, a embarcação vai poder fazer o serviço de cabotagem no Brasil, entre portos brasileiros, mantendo sua bandeira estrangeira. Com isso, você tem uma redução drástica dos custos operacionais, pelo fato de você não estar arvorando bandeira brasileira. E esse tipo de afretamento ficou destinado mais às empresas brasileiras de navegação no Brasil, que vão poder afretar essas embarcações desde que estejam na posse ou em propriedade de alguma subsidiária estrangeira, mas mesmo grupo econômico. E existem as formas expressas de poder ter esse contrato de afretamento por tempo. Além do afretamento por tempo, você tem um afretamento a casco nu, que o governo colocou como forma de aumentar rapidamente a frota brasileira com afretamento a tempo. Desculpa, casco nu. Uma embarcação do Brasil vira embarcação brasileira, deixa de ser uma embarcação com bandeira estrangeira. Com isso, consequentemente, aumenta consideravelmente os custos dessa embarcação. Porém, o que acontece? Diferentemente de uma empresa brasileira que já tem uma frota e já demandou um grande investimento na construção de frota própria, o afretamento a casco nu vai permitir que novos players venham para o mercado brasileiro, né? Vai permitir que empresas novas comecem a investir no setor de cabotagem, você tem que fazer um investimento muito grande inicial para a construção de barcos próprios, né? Eles vão poder simplesmente ir no mercado, afretar essas embarcações a casco nu
e ter, consequentemente, um menor custo operacional, quer dizer, desculpa, maior custo operacional, mas um menor investimento inicial. Então, a ideia é tanto trazer novos entrantes, que chama, como o governo tem chamado, como incentivar as empresas que já estão no mercado em aumentar a sua frota. Doutor, A segunda pergunta que você me fez em relação ao problema da oferta de navios, é um problema um pouco crônico. Infelizmente, o Brasil passou 10 anos aí com alguns graves problemas, tanto econômicos como estabilidade política também, a própria Lava Jato, que também atingiu alguns estaleiros brasileiros. E isso fez vamos dizer assim, o mercado sentisse uma dificuldade maior e uma confiança maior em fazer grandes investimentos para construir embarcações de grande porte aqui em estaleiros brasileiros. Mas o que acontece? E eu diria que é quase a beleza desse projeto de lei da BR do Mar. O que ele fez? Ele traz benefícios para vários setores, né? Então, o que acontece? Ele traz essa ideia do entrante, da empresa que já tinha investido no Brasil. Para quê? Para preservar as empresas que já tinham investido e também trazer novas. Mas, do outro lado, também ele traz obrigações de contratação de tripulantes marítimos brasileiros, exatamente para estimular tanto o treinamento como o aumento de tripulantes marítimos brasileiros. E, do outro lado, também ele incentiva os próprios estaleiros nacionais, que vão poder fazer reformas, geminizações, modernizações de embarcações estrangeiras, utilizando o fundo adicional do Fresh Marinha Mercante. Então, assim, várias classes de entidades que tinham ali, vamos dizer assim, disputas, e cada um com seu interesse, cada um recebeu algo para ninguém sair prejudicado com a aprovação do projeto de lei da BR-PAN. Doutor, essas empresas estrangeiras que utilizarem os recursos do Fundo da Marinha Mercante para financiarem a docagem, né, a manutenção de suas embarcações em estaleiros brasileiros, como essa medida vai poder movimentar o setor? O senhor mencionou a questão do emprego. Tem uma garantia de que pode gerar empregos essa medida? E a outra questão é que serão empregos de pessoas que não são da área da Marinha, de navios, ou se vai absorver mesmo as pessoas que já estão no setor? Bom, existem duas formas de empregos que eu diria que vão ser gerados diretamente, né? Na verdade até mais, mas se você for ver pelo lado do estaleiro e do lado, como você falou, da Marinha, então vamos ter com certeza um aumento drástico da necessidade de demanda por profissionais e tripulantes marítimos para atender essas embarcações, tanto as que fiquem com bandeira estrangeira como as que fiquem com bandeira brasileira, porque ambas terão que contratar 2/3 de sua tripulação de tripulantes brasileiros, né, comandante, chefe de máquinas, mais cabotagem, assim, todos os grandes chefes da tripulação, todos vão ser brasileiros também, ou seja, vai realmente gerar um acréscimo de mão de obra, uma demanda de mão de obra grande para os tripulantes marítimos. E do outro lado, quando você vê do lado dos estaleiros, com certeza deve aumentar uma demanda de necessidade de manutenção dessas embarcações, até porque todas as embarcações elas têm que fazer docagens obrigatórios, reparos obrigatórios, né? Então, o que acontece? Principalmente você tendo acesso que antes empresas estrangeiras não tinham acesso a esse fundo da Marinha Mercante com juros subsidiados, faz muito sentido tanto as empresas brasileiras como as empresas estrangeiras que aqui tiverem com suas embarcações, de aproveitarem de elas já estarem em águas brasileiras e aqui praticarem tanto modernização como jamburização dessas embarcações nos locais obrigatórios, manutenções e reparos também, utilizando desse juro subsidiado do adicional do Fundo da Marinha Mercante. Então, com certeza, também deve trazer e criar muita mão de obra para os estaleiros também. E aí você pega mão de obra que eu diria quase como de uma construção civil, né? Então, você vai ter soldador, você vai ter engenheiro, são obras de grande porte, né? Então, com certeza, vai demandar mão de obra também, sem ser mão de obra marítima. Doutor,
O projeto, pelo que eu compreendi, ele tem um foco na questão logística, mas a gente sabe que a gente tem grandes belezas aí no Brasil. O senhor acha que também pode estimular o turismo, a navegação turística aí no Brasil, um projeto desse tamanho, dessa natureza? Bom, eu diria que o foco principal do projeto de lei nesse exato momento é logística mesmo, é transporte de carga. A ideia é, há muito tempo se percebe que a matriz brasileira de transporte é extremamente desequilibrada e a ideia, você repara nitidamente no Ministério da Infraestrutura, é o transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte marítimo sejam interligados, ou seja, você não utilizar só o transporte ferroviário, mas ter uma intermodalidade muito grande entre todos esses modais, principalmente para percursos de longa distância. Então, antes, o caminhoneiro fazia muito percurso de longa distância, cruzando o Brasil todo no seu caminhão. Então, a ideia é que o caminhoneiro faça cada vez mais trajetos de curta e média distância, utilizando muito ferrovia, muito cabotagem, ou como a gente vê no Arco Norte também, a navegação de águas internas, e inclusive já se fala pelo próprio Ministério da Infraestrutura de fazer também a próxima CBR dos rios para incentivar esse transporte pelas bacias hidrográficas brasileiras. Mas a ideia mesmo do projeto que eu te dei é pensando em carga, é pensando em logística e movimentação de carga. E, doutora, a gente está falando então de movimentação de carga, escoamento de produção, muito se fala também no estado de São Paulo de usar melhor as suas ferrovias para escoamento de produção e que ficaria até muito mais barato que o uso de caminhões, né? Até porque São Paulo é um estado muito grande. Com relação, o senhor que tem essa especialidade em transporte marítimo, como o uso desse transporte, né? Nós temos aí uma costa brasileira muito extensa, ajudaria também nessa questão econômica? Como é que ajudaria na questão econômica? Eu vou lhe dizer. Grande parte de toda a atividade econômica brasileira, inclusive 80% da população brasileira, está perto de 200 quilômetros da costa brasileira. Então, a gente tem que explorar economicamente a costa brasileira. Nós somos um país bastante privilegiado de ter a costa como nós temos e podemos interligar praticamente quase todos os estados brasileiros através de uma costa marítima, coisa que poucos países no mundo têm. Então, quando a gente pensa em utilizar essa nossa vantagem geográfica, e pensando sempre que o transporte marítimo é um transporte que tem um volume maior de capacidade de transporte, que, consequentemente, isso reduz drasticamente o valor de transporte e de logística, a ideia é redução de custos logísticos para garantir uma maior competitividade para as indústrias e para o comércio brasileiro. Então, até para a gente poder ter uma competição maior quando a gente vai exportar um produto brasileiro, a gente precisa reduzir esses custos de logística. E, para isso, nitidamente, a gente precisa ter uma matriz logística mais equilibrada e não tão dependente do transporte rodoviário para percursos de médio e longo curso. Doutor, o senhor falou dessa troca, desde o começo da entrevista, dessa troca entre os estrangeiros e aqui os brasileiros, né, na questão marítima. E eu queria saber em que patamar está os nossos navios em termos de tecnologia e se a vinda desses navios estrangeiros também pode trazer aí uma troca de informações para melhorar, para modernizar ainda mais os nossos navios. Sem dúvida alguma. A ideia é ter troca de tecnologias, troca de informações, inclusive de treinamento. Inclusive as embarcações estrangeiras vão ter que ter também estágios obrigatórios para praticantes e tripulantes marítimos brasileiros. Então, a ideia também é de qualificar a mão de obra do trabalhador brasileiro, né, o tripulante marítimo brasileiro, e também ter um intercâmbio maior e trazer essas embarcações para poder realmente melhorar a frota nacional, tanto em questões de tecnologia como também em quantidade de navios, né? Mas, sem dúvida alguma, a ideia é de intercâmbio de tanto
de melhoria de mão de obra brasileira, como de tecnologia de embarcações também. Agora, doutor, além disso que o senhor falou agora, né, da modernização das embarcações, o quanto também a modernização dos portos são importantes nesse sistema de escoamento, de logística, né? Falo aqui do estado de São Paulo, muito se falou da modernização do Porto de Santos, que é o nosso maior porto aqui de escoamento também para a Europa e outros locais. Ao mesmo tempo que se precisa modernizar a embarcação, é preciso se modernizar aonde eles aportam. Sem dúvida alguma. Inclusive, isso era algo que inicialmente estava no projeto de lei, realmente, da BR do Mar, em relação à necessidade de se incentivar a melhorias de portos e, principalmente, de disponibilizar áreas, terminais próprios para cabotagem. E o que acontece? Durante a pandemia, foi necessário o governo fazer uma medida provisória própria para proteger os trabalhadores portuários, né? Criando uma forma de indenização para aqueles que fossem afastados do seu trabalho e teriam risco de contrair a doença. A ideia era exatamente para que os portos não parassem, os trabalhadores portuários, que são, em sua grande parte, avulsos, né? Ou seja, não tem vínculo empregatício direto, continuassem a receber valores, né? Continuassem a ter renda durante a pandemia, para que aquelas pessoas de risco pudessem parar também. Então, o que acontece? Essa medida provisória ela foi transformada em lei, que é o que a gente chama de mini-reforma portuária no Brasil, aconteceu esse ano. Então, muitas coisas no setor portuário que estavam previstas para ser aprovadas através da BR do Mar foram incluídos depois na medida provisória. Então, toda a parte de facilitação de arrendamentos e incentivo de arrendamento de áreas em portos brasileiros para cabotagem foi incluído, já virou lei, né? Porque já foi convertido em lei, já foi aprovado. Do outro lado, se você for ver o projeto de lei da BR do Mar, ele também prorrogou um incentivo que se chama de reporto. Esse é um incentivo para importações de maquinários e equipamentos sem similar nacional e sejam utilizados para modernizar o porto, para os setores portuários, né? Então, a ideia do governo foi de prorrogar o tempo, que já iria se esgotar agora esse regime no final desse ano. Então, se prorrogar por mais 2 anos vamos dizer assim, esse benefício fiscal para que as empresas possam importar maquinários para modernizar o porto, tanto de Santos como de vários outros portos do Brasil. E, por fim, também, o que acontece? O próprio texto da BR do Mar já fala também em alguns incentivos de desburocratização no setor portuário. Então, a ideia é que um navio que esteja na cabotagem não tenha que passar pela mesma burocracia e pelos mesmos requisitos de um navio que vem do exterior. Inclusive, no próprio texto também já fala da não necessidade de uma embarcação de cabotagem ter que solicitar uma livre prática para a Anvisa, né, para a questão de análise de risco epidemiológicos. Então, a ideia realmente é desburocratizar o transporte de cabotagem, que hoje eu diria que está de pé de igualdade a questão de burocracia de uma embarcação que vem do exterior, de porto estrangeiro, exatamente para facilitar a atracação dessas embarcações, reduzir custos, e aí você tem também a modernização através do reporto e o incentivo de criação de novos terminais próprios para o transporte de cabotagem através da minha reforma portuária que já foi aprovada pelo Congresso. Sim, para quem está ouvindo o Dr. Larry falando em cabotagem, só para deixar claro, né, a navegação de cabotagem é entre os portos nacionais, então por isso essa importância dessa votação do BR do Mar. E eu digo-se sobre o Porto de Santos, porque agora em julho, né, o Ministério da Infraestrutura aprovou então esse plano de desenvolvimento e de modernização do Porto de Santos, o que, segundo o estudo, até 2040 aumentará em 50% a capacidade do porto, e aí corrobora com o que o senhor falou, dessa questão da modernização dos portos nacionais e o quanto efetivamente elas vão impactar no giro econômico, né, do país. Sem dúvida alguma. O setor de logística brasileiro está passando por um momento incrível, né? O Ministério da Infraestrutura, através do
parcerias, enfim, e a ideia de arrendamentos do setor portuário também tem crescido muito. Já se falam de 30 terminais a serem arrendados, né, terminais hoje públicos a serem arrendados até 2022, aumentando aí em torno de, trazendo para a economia brasileira, em questão de investimento, algo em torno de 30 bilhões de reais. Então, a ideia é que o setor portuário se movimente bastante nos próximos anos e tenhamos muito investimento privado no setor portuário brasileiro. Tanto investimento do exterior como investimento também de empresas brasileiras. Dr. Larry, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, seus esclarecimentos com relação ao projeto BR do Mar. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Um ótimo dia para vocês, um ótimo dia para os ouvintes também. E sempre estou à disposição para prestar esclarecimentos e estou à disposição de vocês. Forte abraço. Abraço, doutor. Muito obrigada.